Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 5, sobre trem de levitação magnética. Bom, nós vimos que apesar de serem áreas conhecidas há muito tempo, os fenômenos que estão relacionados à eletricidade e ao magnetismo, eles só passaram a ser estudados recentemente. E essa relação entre o magnetismo e a eletricidade, né, é o eletromagnetismo, essa relação entre os dois. E o eletromagnetismo, ele está muito presente no nosso dia a dia. Por exemplo, quando nós recebemos o sinal de celular, está associado essa questão da recepção de sinal de celular está relacionado ao eletromagnetismo e temos milhões de outros exemplos, tá? Mas uma aplicação tecnológica recente do eletromagnetismo é conhecido como maglev, que é um trem de levitação magnética. E em uma das modalidades desses trens, eles vão apresentar aqui na base ímãs que vão ser atraídos ou repelidos por supercondutores que estão, eletroímãs supercondutores que estão instalados aqui embaixo nos trilhos, tá? E a gente vai ver como é que isso funciona. Mas, professora, o que são eletroímãs supercondutores? Um eletroímã, tá, a gente já estudou, mas como assim supercondutores? Bom, pessoal, a supercondutividade, ela vai ser uma propriedade física que certos materiais eles vão apresentar. Quando esses materiais eles são resfriados a temperaturas extremamente baixas, tá? Então isso vai fazer com que a corrente elétrica ela seja conduzida sem resistência. Lembra que eu disse para vocês que todo material ele tem uma resistência para a corrente elétrica passar nele, ele tem um grau de resistência? Quando esses materiais aqui que eu estou dizendo para vocês, os supercondutores, eles são resfriados, isso a temperaturas bem baixas, tá? Uns 200 graus aí, tá? Isso vai fazer com que essa resistência desse material seja eliminada e isso vai fazer com que não haja perda de energia. Essa corrente elétrica vai passar, então, com mais rapidez, não vai ter perda, né? A gente sabe que, a gente estudou, né, sobre o efeito Joule. Quando a passagem de uma corrente elétrica em um material, né, em um fio metálico, por exemplo, vai acontecer o quê? Vai esquentar, efeito Joule, né? Vai produzir aí um aquecimento. Agora, quando a gente fala desses eletroímãs supercondutores, eles são resfriados a baixíssimas temperaturas e isso vai fazer com que vai anular essa resistência e a corrente elétrica vai passar com muita eficiência. Mas no que isso vai ajudar, professora? Para esse trem aí fazer essa levitação magnética. Isso vai fazer com que ele alcance uma velocidade muito alta, tá? Então ele vai conseguir alcançar diversos quilômetros aí por hora, tá? Eu vou explicar mais detalhadamente isso mais um pouquinho à frente, tá? Então, olha, aqui, observando essa figura, né? Potentes ímãs no veículo, que são esses dois aqui, né? Eles vão produzir a força de repulsão no trilho, e isso vai fazer com que os ímãs eles ergam o maglev até 10 centímetros de altura acima dos trilhos, e isso vai manter, então, esse comboio aqui flutuando, né? Como se fosse um vagão aí flutuando, tá? Comboio vai ser quase que a mesma coisa que um vagão. Mas como que esse veículo ele é impulsionado para frente? Como que ele se desloca, né? Como que vai acontecer isso? Isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer à medida que os campos magnéticos aqui, como essa figura mostra, tá? Eles forem alternados no trilho.
Então, aqui mostra alternando aqui esse campo magnético. Isso vai interagir com o veículo e vai fazer ele se movimentar, tá, pessoal? Agora, voltando aqui, ó. A grande vantagem é que não vai gastar energia para reduzir o atrito com o chão, porque não vai existir esse atrito, né? O único atrito que ele vai fazer aí é com o ar, que vai ser bem menor do que no chão, como eu já mostrei em outras aulas aí para vocês, né? Quando a gente arrasta uma coisa no chão e ela faz atrito, fica o quê? Fica mais difícil de arrastar, né? Então aqui não vai precisar gastar energia com isso. Uma das vantagens, né, desse tipo de meio de transporte é que ele gasta muito pouca energia. O custo, né, para a implementação dele, né, as obras e tudo mais que tem que ser feitas não são tão caras assim. Só que exige muita pesquisa, né? Vai exigir bastante pesquisa para implementar um sistema desse, né, de levitação magnética. E aqui no nosso país, inclusive, tem um projeto para implementação aí de um trem de levitação magnética desse. E é justamente o que eu quero que vocês pesquisem. Então, vocês vão fazer uma pesquisa a respeito do maglev cobra. E em seguida, vocês vão fazer uma pequena dissertação para expressar mesmo a opinião de vocês sobre a implementação desse meio de transporte no nosso país. Se você acha vantajoso, se você não acha, mas isso aí tudo que vocês escreverem tem que ser baseados em dados que vocês vão obter através da pesquisa. Então, como que vocês vão pesquisar lá, como que funciona esse projeto aí do maglev cobra? Ah, ele funciona assim, assim, assado. Aí vocês vão ver lá que tem as vantagens da implementação dele tudo direitinho. E aí vocês vão analisar e vão escrever baseado nesses dados se vocês acham que é vantajoso ou se não é. Aí eu deixei aqui uma sugestão de site para vocês pesquisarem sobre o maglev cobra, que é um site aí da UFRJ, que é um site confiável. Então pesquisem em sites confiáveis e depois escrevam a dissertação, tá bom, pessoal? Escrevam no caderno de vocês, não precisa ser digitado, mas eu quero que vocês escrevam no caderno com bastante capricho aí, tá bom? Bom, agora eu vou passar aqui uma questão, na verdade são duas, questão de interpretação de dados referentes ao consumo energético de equipamentos elétricos, para a gente ver isso aplicado aí na nossa vida, né, no nosso dia a dia. Então eu coloquei aqui uma questão bem simples para solucionar e mostrar aqui para vocês, tá? Então, olha, um chuveiro elétrico de uma residência, ele possui uma potência elétrica equivalente a 5.000 watts. Sabendo que nessa casa moram 5 pessoas e que cada pessoa toma 2 banhos diários de 15 minutos, determine o consumo de energia elétrica mensal em quilowatts-hora correspondente ao chuveiro, somente ao chuveiro, tá? Porque é o dado que nós temos aqui na questão. Então, isso é bem interessante para a gente parar para refletir o quanto que é o gasto energético de cada equipamento elétrico desse que nós temos nas nossas casas e que às vezes a gente não repara, né? O quanto isso vai custar para a gente. Entender um pouco melhor até como funciona, por exemplo, uma conta de luz, tá? Então, aí tem aqui as opções, né? E nós vamos resolver aqui essa questão, tá? Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Então, olha, primeiramente, a gente vai ter que saber quanto tempo o chuveiro ele é utilizado por mês. E aí a gente vai extrair esses dados aqui da nossa questão. Então, olha, ele falou que 5 pessoas, né, que moram na casa e que cada pessoa dessa toma 2 banhos diários de 15 minutos. Tá? Então, olha, vão dar 10 banhos, né? Se são 5 pessoas, cada pessoa toma 2 banhos, são 10 banhos por dia. E cada banho desse tem uma duração aqui de 15 minutos. Então, basta multiplicarmos, né? 10 banhos vezes os 15 minutos. Então, vão ser quantos minutos? 150 minutos por dia. E num mês, quanto seria? Num mês, porque ele está pedindo aqui, ó, mensal, tá? Então, no mês,
esse chuveiro, né, ele vai ser utilizado 4.500 minutos, tá? Que são 150 minutos por dia vezes os 30 dias do mês, tá? Então, 4.500 minutos. Mas só que, olha só, na equação que a gente utiliza, que é essa aqui marcada em vermelho, o tempo, ele não vai ser contado aqui, pessoal, que como é em quilowatts-hora, vai ter que ser em hora e não em segundos, tá? Então, tem que ficar atento a isso, porque ele está perguntando aqui de quilowatt-hora, né? Então, eu tenho que transformar esses minutos aqui, esse tempo, de minutos em horas. Então, olha só, sabendo que 60 minutos é equivalente a 1 hora, né? A gente deve dividir, então, esses 4.500 minutos por 60, né, que é o equivalente a 1 hora, e isso vai dar 75 horas. Então, esse chuveiro, ele fica ligado, né, ele fica em funcionamento, ele é utilizado 75 horas por mês. Agora sim, nós já temos o dado aí para poder substituir na nossa equação. Só revisando para vocês, a equação aqui, esse E é o consumo energético, né? Que vai ser igual à potência do equipamento vezes o tempo que ele é utilizado, né? Então vamos lá. Mas tem outro detalhe importante que nós não podemos deixar escapar, tá? A potência do chuveiro, ela deve ser dividida por 1.000, né? Porque aqui, ó, se a gente olhar, tá escrito 5.000 watts. A gente tem que converter isso aí para quilowatts, tá? Então, a gente é só dividir por 1.000 e vai ficar em quilowatts, tá? Então, aqui, ó, eu dividi 5.000 por 1.000 dá 5, tá? Então, eu já sei que a potência elétrica desse chuveiro vai ser 5 quilowatts, tá? Então, ó, o consumo energético aqui desse equipamento vai ser igual à potência dele, que agora transformada em quilowatts é 5, vezes as 75 horas que a gente viu, que é o tempo que ele fica aí em funcionamento por mês, tá? Então, 5 vezes 75 vai ser igual a 375. Não podemos esquecer de colocar aqui a unidade de medida, quilowatts-hora, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa E. Então, se 5 pessoas tomarem um banho de 15 minutos por dia ao longo de um mês, a gente sabe que esse chuveiro elétrico de 5.000 watts ou 5 quilowatts, ele vai ser o quê? 375 quilowatts-hora, que esse chuveiro vai gastar, né? Esse aí é a quantidade de energia elétrica que ele vai gastar. Agora, aqui na nossa cidade, cada quilowatts-hora vai custar esse valor aqui, 0,89638. E esse dado eu retirei da minha conta de luz. Então, eu coloquei aqui a minha conta de luz, uma foto de um pedacinho da minha conta de luz, e aqui tem a tarifa, né, do quilowatts-hora, tá? Então, cada quilowatts que eu consumir na minha casa vai ser esse valor aqui, tá? Então, basta eu multiplicar. Então, olha só, se a gente fosse calcular o gasto com esse chuveiro mensalmente seguindo a tarifa da nossa cidade, olha só, se essas 5 pessoas elas gastam 375 quilowatts somente nesse chuveiro, pessoal, vezes esse valor aqui, daria R$ 336,14 por mês só do chuveiro. Imaginam só. Então, a gente passa a compreender melhor as coisas, as situações do nosso dia a dia. É para isso que é importante que vocês conheçam essas equações, façam os cálculos. É até legal se vocês pegarem aí os equipamentos da casa de vocês e começarem a analisar qual o gasto energético dele, né? Quantos watts ele precisa para funcionar, né?
E geralmente vem aquela etiqueta energética em cada equipamento elétrico que a gente tem na nossa casa. Todos eles vêm, que é inclusive um exercício que eu já resolvi na aula anterior com vocês aí, e tem no livro de vocês. Vem aquela etiqueta energética e a gente faz a interpretação dos dados. Então, se vocês começarem a reparar aí os equipamentos da casa de vocês, vocês também podem fazer um cálculo desse. Pode pegar a conta de luz aí da casa de vocês, analisar a tarifa, assim como eu mostrei aqui para vocês, e fazer os cálculos e vocês vão descobrir o que cada equipamento desse gasta em reais, a gente pode calcular, tá bom? Então eu vou pedir para que vocês façam agora os exercícios da página 53 e 54 do livro didático. Bons estudos, até a próxima e um abraço, pessoal!